Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores. É evidente que o tema é o decreto de intervenção. Mas eu vou começar falando por propostas apresentadas por nós nessa casa que buscavam resolver ou forçar a União a se preocupar com a segurança dos brasileiros. A segurança pública é delegada aos Estados federados. A União Federal não tem política de segurança pública. Em 2012, nós apresentamos nessa casa uma proposta de emenda constitucional, a PEC 24, que foi debatida em vários estados. Eu percorri vários estados, reunindo com a cúpula de segurança desses estados para debater essa proposta de criação do Fundo Nacional da Segurança Pública, para que se definisse um orçamento tal qual se definiu para a saúde e para a educação. Seria completar o tripé das políticas sociais: educação, saúde e segurança pública. Essa PEC propunha formar um fundo com uma contribuição de parcelas do ICMS e do IPI sobre venda de armas, munição, material bélico e outras fontes. Depois de 5 anos e meio tramitando aqui no Senado Federal, sem nenhuma atenção da presidente Dilma e menos ainda do Temer, do ilegítimo presidente Temer, a proposta finalmente, no bojo dessa enorme crise que domina o país, na hora em que se percebeu que o Estado brasileiro não controla uma parte do país, aí o Senado decidiu aprovar. E no apagar das luzes de 2017, a PEC 24 foi aprovada aqui no Senado da República e agora tramita na Câmara Federal, mas com decreto de intervenção paralisa tudo. Ou seja, o presidente Temer, essa figura retratada muito bem pelas escolas de samba, pela Tuiuti lá no Rio de Janeiro, em vez de se preocupar com a segurança do cidadão, porque é isso que está em jogo, toma uma atitude para desviar a atenção do povo brasileiro. Fracassou o seu intento da reforma da Previdência e ele, então, contra a vontade do Exército, contra a vontade dos militares, decreta a intervenção do Rio de Janeiro. Vejam só, dizem que o Brasil é o país do carnaval. Antes fosse o país do carnaval. Antes fosse o país do carnaval, que não seria essa desorganização gigantesca, o Estado brasileiro não seria essa desordem generalizada que nós conhecemos. O carnaval, e todos os anos está aí diante dos nossos olhos, deveria ser imitado pelo Estado brasileiro, porque não tem nada mais organizado do que um desfile de escola de samba. O desfile de escola de samba é uma ópera a céu aberto com mais de 3.000 atores. E essa ópera é ensaiada o ano todo em cima de uma história com um enredo que tem começo, meio e fim. E ela é preparada para acontecer num dia específico, na hora tal, sem passar e nem sobrar tempo. Essa organização é que nós precisamos observar e trazer para a política, trazer para a gestão pública. Não tem nada mais organizado do que o desfile de escola de samba. Vejam, esse decreto de intervenção é tão organizado que, quando não se cumpre o horário, cai para a segunda divisão. E o Estado brasileiro não. O Estado brasileiro é desordem. Veja o Estado do Rio de Janeiro. Existe desordem maior do que o Estado do Rio de Janeiro. Senador, eu acho que o general Braga, general interventor do Rio de Janeiro, deveria começar a sua faxina. Eu seria até a favor da intervenção, mas com uma cláusula. A primeira, mandar para a cadeia a cúpula do governo do Rio de Janeiro, inclusive o seu Pezão, a começar com o governador. Mandar para a cadeia a cúpula da Assembleia Legislativa e do Judiciário do Rio de Janeiro.
Aí sim, aí eu concordaria. Depois o general Braga iria se ocupar do tráfico, porque enquanto tiver esse time jogando no Rio de Janeiro, não tem exército brasileiro, nem o exército do mundo que consiga controlar a violência no estado do Rio de Janeiro. Veja, eu levantei. O Temer tem que justificar os seus atos. Esse decreto tem que ter uma justificativa. É a violência? Muito bem. Se é a violência, então vamos promover a intervenção. Mas antes do estado do Rio de Janeiro, nós temos o estado de Sergipe, o Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará, o Amapá, Pernambuco, Bahia, Goiás, Ceará. O Rio de Janeiro é o 10º estado do ranking da violência do país. Então, se é por causa da violência, o Exército teria que operar inicialmente nesses 10 estados para depois chegar no Rio de Janeiro. Então, não é porque o Rio ostenta o maior índice de violência no país. Esses dados são de 2016. Mas vejam só, eu tive cuidado de que é possível que em 2017 a violência no Rio tenha aumentado. Mas não é verdade, senador. A violência no Rio, no período do Carnaval, eu tenho aqui os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, que mostra o seguinte: comparando o dia 12 a 18 de fevereiro do ano de 2015, 2016, 2017 e 2018, ou seja, no período carnavalesco, 2018 foi o ano em que a violência do Rio de Janeiro baixou. Foi menor do que os anos anteriores. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro não é o primeiro do ranking, 2018 não é o ano mais violento e, no entanto, Temer determina a intervenção. Qual o objetivo dessa intervenção? O que é que está por trás disso? O que é que ele pretende com isso? Além de desviar a atenção da reforma da Previdência, que ele perdeu o time. E o que é que vai dizer os seus patrões? O que é que vai dizer o mercado financeiro se ele certamente está sendo abandonado pelo mercado financeiro e está se escorando no Exército Brasileiro? Está fazendo o âncora do Exército Brasileiro para tentar chegar até o final desse ano, continuar infelicitando a vida do povo brasileiro até o final de 2018. Esse é o objetivo dessa intervenção. E nós precisamos refletir. Qualquer iniciativa que venha de um presidente como Michel Temer não pode ser levada a sério. É evidente que o Exército Brasileiro é disciplinado para cumprir missão e cumprir ordem. O presidente determinou, o Exército vai lá. Mas nós sabemos que hoje nós temos, não é apenas pela força da arma, da espada, que vai se controlar a violência no país. Não é só no Rio, é no país. Nós temos um judiciário que precisa funcionar e fazer justiça. Olha, eu vi o absurdo. Essa semana, um juiz determinou uma mulher que foi apanhada com 40 gramas de maconha para ter o seu filho na prisão. Então, o judiciário precisa ser ágil e precisa fazer justiça e acabar com a impunidade, porque o problema do Brasil passa pelo judiciário, né? Se houvesse punições severas, eu não falo só para traficante, eu falo para o andar de cima, para essa casta política que infelicitou a vida do Rio de Janeiro e está infelicitando a vida de muitos estados brasileiros. Portanto, não há como justificar, não é, essa intervenção. Não podemos aceitar. Esse Senado vai, amanhã, votar essa intervenção. Eu acho que a gente precisa criar juízo, parar com a insensatez, não é? O Senado vem reproduzindo, tomando decisões insensatas que aprofundam cada vez mais a crise brasileira.
E, por último, senhores senadores, eu estou vivendo uma experiência única. Nós trabalhamos esses 2 últimos anos fomentando, estimulando o controle social de obras públicas e compras de materiais e equipamentos, com a participação de cidadãos organizados em WhatsApp. Esses cidadãos passaram a acompanhar a execução de obras feitas pela Prefeitura, pelo governo do Estado, lá do meu Estado, e essas obras estão sendo concluídas com sobra de recursos, com a participação ativa do cidadão. E mais, esses grupos organizados nos bairros passaram a monitorar a segurança de seus moradores. Alguns desses grupos monitoram perfeitamente todos os passos dentro do seu bairro. Só falta uma conexão com os órgãos de segurança. Portanto, para nós vencermos a violência no país, nós teríamos que ter uma interação com os órgãos de segurança pública e a comunidade organizada, utilizando a comunicação em rede, utilizando os aplicativos em conexão direta com a polícia. Não é possível mais imaginarmos o controle das cidades a partir de quartéis da Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, concentrada em quartéis. Nós temos que criar grupos táticos, espalhados na cidade e conectados com os moradores, para que haja um acompanhamento permanente entre o cidadão e também a força policial responsável pela sua segurança. Esse debate sobre segurança pública precisa ser levado a sério, mas a gente precisa ter um presidente da República. A gente precisa ter um condutor político que leve a sério as necessidades do povo brasileiro. É isso que nos falta. Nós precisamos ter um Congresso que leve a sério as necessidades do povo brasileiro. É isso que nos falta, a representação política. O povo não acredita na representação política. Esse é que é o grande problema. Nós não merecemos créditos da sociedade brasileira, porque aqui não se debate os reais problemas em que o povo vive. Essa intervenção do Rio de Janeiro, eu tenho a impressão que vai ser de curto fôlego. O Exército Brasileiro, os militares vão se dar conta que essa não é a solução, até porque eles não foram preparados para isso. E não haverá, não imagine que eu conheço o sistema de segurança pública, não haverá cooperação. Da maneira como foi, que o presidente Temer impôs a intervenção, anulou o governador. O governador Pezão era para renunciar, porque ele não tem autoridade para nada. Ele está infelicitando a vida do povo carioca. Ele, aquela Assembleia Legislativa que finalmente prenderam o presidente, mais 1 ou 2. Isso é que tem que ser feito. General Braga, comece pela cúpula do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A faxina tem que começar por aí. Depois eu tenho certeza que o crime organizado, as milícias, tudo isso será controlado. Mas se não liquidar com andar de cima da criminalidade, não haverá sucesso. Eu fico torcendo para que tudo dê certo, mas, infelizmente, essas experiências foram vividas inúmeras vezes e todas, até agora, as intervenções feitas na Maré e em outras favelas do Rio, nós não conhecemos o resultado. Nós tínhamos que ter os relatórios para que a gente pudesse se basear para discutir, mas não tem um Fórum Nacional de Segurança Pública. O Ministério da Justiça está alheio, não se importa com o que está acontecendo. Criou uma Força Nacional de Segurança Pública para tomar essas medidas cosméticas. Inclusive, eu quero aqui, como o meu estado é o 5º no ranking do estado mais violento do país, aqui está, com 49,6 homicídios por 100 mil habitantes. Olha, o Sergipe são 64 homicídios por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro são 37,6. Então, uma diferença enorme. Essa operação deveria começar por Sergipe, ou pelo meu estado. Eu pedi ao ministro, encaminhei um ofício ao ministro, porque o meu estado
É o absurdo nós termos 49,6 assassinatos por 100 mil habitantes. Um estado pequeno, não é? Mas essa é a realidade. A violência no Amapá está descontrolada. Eu encaminhei um ofício ao ministro da Justiça, solicitando uma investigação para saber as causas dessa mortalidade, a violência que se instalou ali e sobretudo, as matanças que estão ocorrendo. Tem final de semana que são executados 6, 7, 8 pessoas. E ninguém sabe as causas. Eu pedi a intervenção da Força Nacional, pedi uma investigação da Polícia Federal para que nós possamos conhecer as causas e daí buscar uma solução. Sem conhecer as causas da violência, nós não temos como encaminhar uma solução. Portanto, essa intervenção é mais um jogo de cena do Michel Temer, um presidente sem autoridade para nada, um presidente com uma impopularidade gigantesca, que busca, de qualquer maneira, se manter ativo, se manter na presidência até o final do ano. Eu tenho convicção que, nos primeiros momentos, os cariocas vão ter uma sensação de segurança, mas, evidentemente, que essa não é a solução para a segurança pública, nem do Rio de Janeiro, menos ainda para os 27 estados brasileiros, todos eles mergulhados, não é, numa brutal violência. Todos eles, não tem um estado brasileiro que a gente diga que a gente pode ocupar as ruas com liberdade e caminhar sem medo de sofrer um assalto, sem medo de ser assassinado. Infelizmente, essa é a realidade do país. E, infelizmente, as autoridades desse país e as autoridades dos estados brasileiros não têm solução para a violência. Eles não têm proposta, porque não debate e porque não tem interesse em resolver o problema da violência no país. E começa por Michel Temer e a sua cúpula do governo federal, muitos deles nas mãos da Justiça, um presidente que está investigado, os ministros investigados, vários ministros na cadeia. Como é que esses homens podem dar uma solução para a violência no país? Obrigado, presidente. Obrigado, senador Capiberibe. E dando continuidade aos nossos oradores inscritos, tem a palavra o senador Wellington Fagundes. PR de Mato Grosso. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos.